Para você que está aí reclamando da volta da Rede Globo a transmitir a Fórmula 1 em 2026, deixa eu dizer uma verdade inconveniente, que é a que está no título do vídeo, mas para registro. O brasileiro médio nunca gostou de Fórmula 1 de verdade. Essa é que é a realidade. E se você olha para os números da audiência da Bandeirantes ao longo desses anos que ela transmitiu a categoria, isso fica cada vez mais evidente. E aí não é uma crítica ao brasileiro, não é uma crítica ao brasileiro médio. Também não é síndrome de vira-lata, coitadismo, vitimismo, nada. É apenas a constatação dos fatos. Se você olha para a audiência que a Fórmula 1 dá na Band, para pensar, se tivesse tanta gente assistindo, ia dar 1,5, 2 pontos de audiência? Se fosse tantos fãs de Fórmula 1, a audiência seria tão residual? E você não acha que, pela curiosidade, tem alguma coisa passando no domingo de manhã na Globo, eu vou assistir, porque sabe que está na Globo, e tem gente que nem sabe que a Fórmula 1 está na Bandeirantes, você não acha que a audiência da categoria, das provas, não será maior na Rede Globo? Pelo menos 4 vezes mais. Essa é a conta que a FIA, que a Liberty Media, que todos os envolvidos fizeram para aceitar uma proposta menor da Globo para transmitir a categoria. Lembrando sempre que o que interessa para a Liberty Media é a expansão do esporte no Brasil, da mesma forma que interessou para a NFL em colocar o futebol americano na Globo, tirar um jogo de futebol americano da TV aberta, da Rede TV, e colocar esse jogo na internet, no YouTube, no canal da GETV, porque é óbvio que o canal da GETV tem mais audiência do que a Rede TV. Sério, tinha jogo de futebol americano na Rede TV que dava traço. Traço é 0,0 de audiência. Então, os números são frios, mas os números são verdadeiros. De novo, tem gente falando que a Liberty Media perdeu dinheiro em deixar de fechar um contrato maior com a Record para fechar com a Globo por um valor menor. E essas pessoas, gente, não conseguem administrar direito a vendinha que tem e nada contra a vendinha, nada contra você ser um verdureiro, um quitandeiro, a gente precisa dessas profissões, mas tem gente que não consegue administrar direito a quitanda. Não consegue administrar direito as finanças de casa. Tem gente que acha que é trabalho você ficar de day trade. Essas pessoas não pensam em nenhum momento que existe um alcance maior do produto Fórmula 1 na Rede Globo. Maior do que na Record e muito maior do que na Band. Um exemplo interessante que o Rodrigo do Splash and Go colocou e que eu quero replicar nesse vídeo. Lembra daquele GP de São Paulo, ou GP Brasil, de 2021, no auge daquela disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton? Daquele final de semana épico que o Hamilton fez, tanto na corrida sprint quanto na corrida principal, que, tudo bem, vocês vão dizer, mas a Mercedes trocou o motor do carro do Hamilton, pagou as punições e aí fica mais fácil. Mas, gente, é uma das obras-primas do Lewis Hamilton em termos de pilotagem. Aquele GP de São Paulo, que foi uma das melhores corridas da temporada, deu para Bandeirantes, e isso com o Hamilton fazendo uma prova épica, com o Verstappen indo para cima dele, teve trocação de soco metafórico na pista no trecho final da corrida. Aquela corrida deu 6 pontos de audiência para Bandeirantes. 6 pontos. Eu me arrisco a dizer que, sei lá, pega a pior corrida que pode ter na temporada, o GP de Mônaco. O GP de Mônaco que, desde que se lançou esses carros da era com motor elétrico, com essa nova configuração que veio de 2022 para cá, que transformaram os carros de Fórmula 1 em caminhões. E aí as provas em Mônaco ficaram inviáveis. Um GP de Mônaco inviável na nova era da Fórmula 1 dá mais audiência do que o GP Brasil de 2021 na Band. E as pessoas ficam subestimando o poder da Rede Globo, o alcance que a Rede Globo tem. E eu não estou aqui para passar pano para a Globo. Eu também tenho minhas questões contra o canal. Mas dá uma olhada na NFL no Grupo Globo. Porque
uma reprise do jogo de São Paulo entre o Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, porque na Globo, na TV aberta, esse jogo foi exibido em reprise na madrugada. Foi a maior audiência da história do futebol americano no Brasil, considerando todos os jogos que foram transmitidos em TV aberta na era moderna. Ah, tudo bem, é fácil você superar a audiência da Rede TV, porque socorro, né? Mas não brinca com a Rede Globo. O alcance desse canal é extraordinário. E eu sei que vocês vão dizer que é aquela galera que só deixou a TV ligada para ficar no Twitter, no Instagram ou no TikTok ouvindo alguma coisa. Quem assistiu esse jogo foi majoritariamente a galera adolescente, jovens adultos e adultos. E não necessariamente eles ficaram o tempo todo assistindo ao jogo como um fã de futebol americano faria. Mas isso foi o suficiente para que o alcance do esporte fosse o maior da história desde que o esporte é transmitido na TV aberta brasileira. É esse o nível. Então, o brasileiro médio não gosta de Fórmula 1. O brasileiro médio assistia a Fórmula 1 no passado porque tinha brasileiro ganhando. Coincidência ou não, a audiência da Fórmula 1 na Rede Globo começou a cair após a aposentadoria definitiva do Felipe Massa. E aí, downhill. Contribuiu o fato de termos campeonatos chatíssimos em, sei lá, 2019, 2020, e nunca que a Globo poderia imaginar que 2021 seria a época do jeito que foi, e a zona da pasmaceira que a Fórmula 1 se transformou nos últimos anos que a Globo transmitiu, atrapalhou, mas majoritariamente o problema está na ausência de brasileiros. Agora a gente tem o Gabriel Bortoleto e com certeza a Globo vai explorar isso comercialmente. A Bandeirantes explorou, mas olha o alcance da Bandeirantes. Não dá para comparar o alcance da Bandeirantes com o da Rede Globo. Não dá. Isso não é uma questão de gosto ou preferência. Isso são fatos objetivos. Tem gente que vai dizer, mas não vai transmitir treino livre, não vai transmitir treino classificatório. Bandeirantes também não transmitiu os treinos de sexta-feira na TV aberta. E é tudo pro Band Esportes. E o Band Esportes tem menos audiência que o Sport TV. Ponto. E quem tem Band Esportes tem o Sport TV no seu pacote de TV por assinatura. Finito, assunto resolvido. E a grande maioria do público da Fórmula 1 é o público que tem o Sport TV em casa. Fato. Fato. E quem não quer de jeito nenhum dar audiência para a Globo, vai assinar o Fórmula 1 TV Pro. Vai ter a liberdade de escolha, entre aspas. Eu sei que tem boa parte do público que só tem a TV aberta e que prefere o tratamento que a Bandeirantes estava dando pro esporte, transmitindo todas as provas, transmitindo o pré e o pós-corrida, exibindo o pódio. Eu entendo perfeitamente. Neste aspecto, realmente foi um downgrade a Fórmula 1 ir para a Globo. Mas, se você parar para pensar que apenas o Brasil e a Austrália têm transmissões na TV aberta, os Estados Unidos, as poucas transmissões de provas de Fórmula 1 na TV aberta, serão extintas, serão encerradas, porque a ESPN perdeu os direitos de transmissão da Fórmula 1 para o Apple TV. Ou seja, só quem assina o Apple TV nos Estados Unidos vai poder assistir a Fórmula 1. Tudo bem, não tem tanto fã da Fórmula 1 assim nos Estados Unidos, mas pense na grana que a Apple TV vai ganhar com aqueles que são fãs de esportes a motor. E eu entendo que a Liberty Media fez um trabalho fantástico pensando nos Estados Unidos e com certeza esse público aumentou por lá. Então, pessoas, poderia ser pior. Poderia ser pior. Poderia ser uma Apple TV a transmitir a Fórmula 1 na íntegra com exclusividade. Poderia ser um HBO Max, e aí também só iria para a TV por assinatura, a não ser que rolasse uma parceria com o canal aberto. E a tendência é essa. A tendência é que os eventos esportivos migrem todos ou para a TV paga ou para o streaming, porque virou um ativo muito precioso, virou uma moeda de troca muito competente para se obter audiência, uma audiência sustentável, uma audiência que fica engajando, uma audiência que fica trocando tweet ou trocando mensagem pelo WhatsApp nos grupos comentando as corridas. E isso só vai fazer quem é muito fã da Fórmula 1. O brasileiro médio não é fã da categoria.
só acompanhava a categoria enquanto tinha brasileiro correndo, principalmente na era Piquet e Senna. Depois que o Senna foi embora, metade da audiência da Fórmula 1 foi embora com ele. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o tênis. Eu moro em Florianópolis. Me pergunta se tem uma quadra de tênis em cada praça. A cidade tem, talvez, o maior tenista masculino da história, Gustavo Kuerten. Ele é de Florianópolis. O cara ganhou várias vezes o Roland Garros e foi líder do ranking mundial de tênis durante um ano. Gustavo Kuerten se aposentou e o tênis virou um esporte nacional. A galera aqui em Floripa, se colocasse a Marista Bueno na Praça 15, não iam saber quem era. Tantas outras coisas. Talvez os esportes que mais saem um pouco da curva sejam o vôlei, pela acessibilidade, porque está nas escolas, e por incrível que pareça, a ginástica artística, que a gente tem um pequeno celeiro de atletas se desenvolvendo e se criando, e com isso a gente tem um legado mais duradouro no esporte. Nem o basquete, que o Brasil foi bicampeão mundial, o basquete é um esporte que tem popularidade. Bicampeão no masculino e no feminino também, aquela campanha de 94 que foi maravilhosa, com Hortência e Paula. Nem basquete é tão popular assim. O brasileiro gosta de esporte onde tem brasileiro ganhando. E de futebol, porque é o esporte mais acessível de todos. No caso da Fórmula 1, tem muita gente que era modinha mesmo e que só acompanhava o Senna. E não que a gente não tenha modinha agora, mas com certeza o fã de Fórmula 1 brasileiro hoje tem muito mais informação do que tinha na minha época e se envolve muito mais com o esporte do que aquela geração se envolvia. Sabe muito mais sobre o esporte do que as gerações anteriores. Mas ainda assim é um nicho, ainda assim é um público mais restrito, ainda assim é um público que não dá mais do que 2 pontos de audiência para a Band, sendo que esse mesmo público, pegando o rebanho maior, pegando o grupo maior, que é o curioso, o grupo maior que vai descobrir que a Fórmula 1 voltou para a Globo, que vai dar os seus 10 pontos de audiência para a dona Rede Globo. Tá, 10 eu estou sendo muito otimista. 8 pontos, o que já é 3 vezes mais do que o que a Bandeirantes registra hoje, exibindo a categoria na TV aberta. E é isso, no final tudo se resume a dinheiro, tudo se resume aos números. O que a Liberty quer é um número, o número em escala que a Rede Globo pode entregar nas transmissões de Fórmula 1. Para de reclamar, você é uma exceção da regra. Você que assiste Fórmula 1, que acompanha o campeonato, tá? O primeira e última prova, você é uma exceção da regra. O grande público não se importa com esse esporte. Eu sei que é duro dizer essa realidade na sua cara, mas alguém precisa dizer.